Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? Continuidade ao que nós iniciamos na semana passada. Como eu falei para vocês, eu vou fazer um pouquinho diferente no sentido assim que geralmente quando a gente vai estudar um livro, uma carta, enfim, dessa forma, a abordagem, a gente traz visão panorâmica, dela, as informações principais, autor, tema, data, enfim. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, como eu falei para vocês. Eu vou pegar capítulo a capítulo, e tentar dar umas pinceladas, tá? Não é que eu vou todos os capítulos assim estudar, expor, comentar exaustivamente, não é o caso, tá? Mas vamos pegar assim capítulo a capítulo. Como são 28 capítulos, e Atos é de fato uma sequência de acontecimentos, de fatos, então, ou seja, cada capítulo ele de fato vem narrando uma sequência histórica, Então acho que fica muito bom a gente fazer assim, tá? A gente vai à medida que for lendo aqui, e aí vocês vão aproveitando e perguntando também, para enriquecer. Nós paramos no capítulo 2 na semana passada, que foi a primeira aula, a aula introdutória. Aí sim trouxe essas informações mais básicas, mais importantes para a gente saber a respeito do livro, o autor, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o tema e tudo mais. E aí lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 mostrando que o Lucas, o autor, escreve Atos, direcionado a uma pessoa que é o Teófilo, e aí para falar a respeito do que Jesus fez e ensinou, até o dia que foi recebido ao céu, ele diz. E aí vem a narrativa de Jesus com os seus discípulos, no último momento ali da sua estadia na terra, tá bom? Não era nem da sua vida, porque ele tinha morrido e ressuscitado, Então depois que ele ressuscita, fica ali com os discípulos. Paulo vai dizer isso lá em 1 aos Coríntios capítulo 15, ele fica por um espaço de uns 40 dias com os seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus, e aí, isso ainda é o capítulo 1, só dando uma recapitulada. E aí ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, o pessoal fica ali aguardando aquela promessa que Lucas escreveu lá no capítulo 24 do seu evangelho, que Jesus disse que os discípulos deveriam ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que eles recebessem a promessa de Jesus lá de enviar o seu Espírito. Então ficaram ali quase 120 irmãos e irmãs orando e tal, e nesse mesmo momento eles decidiram então substituir, ou melhor, colocar alguém no lugar de Judas, para completar aquele colégio apostólico de 12 homens. Judas tinha tirado a sua própria vida, eles escolhem lá Matias, e isso estou falando do capítulo 1. Capítulo 2, então cumpre-se a profecia, a promessa que Jesus enviaria o seu Espírito, Eles estão no cenáculo, eles recebem então o revestimento de poder, que é o Espírito Santo vindo sobre a vida de todos os 120 discípulos ali, os apóstolos e os demais que estavam. A evidência disso naquele momento são línguas que são os idiomas, como eu disse, frisei isso, os idiomas que eram falados, tá certo? Naquele momento de todas as nações do mundo. Então aqueles 120, quase 120 discípulos, eles falavam em um idioma que eles não conheciam, mas não era essa língua dos anjos, esse falar em mistério e tudo mais, tá? Eu não estou dizendo, eu acho que eu disse isso, mas torna a repetir, eu não estou dizendo que não existe as línguas estranhas. Paulo fala sobre isso
lá em 1 aos Coríntios capítulo 14, tá? Ele mesmo disse que ele falava em línguas, aquela coisa toda mais, que não era para proibir, mas que tinha uma finalidade, o negócio tinha que ser organizado, tinha que ter um propósito, tinha que ter um intérprete e tal, e tal, e tal. Então ele dá toda, né, uma orientação. Mas no caso específico de Atos 2, essas línguas são idiomas conhecidos, tá certo? Por aquelas pessoas que estavam em redor. E aí havia uma multidão que representava praticamente ou o mundo todo, diversas nações, né? Judeus que foram dispersos aí pelo mundo, desde lá da primeira diáspora, a primeira dispersão, lá em Babilônia, né? Lá no ano 500 e alguma coisa, antes de Cristo, e eles vinham para Jerusalém no mínimo uma vez por ano, para observar e celebrar as festas lá, né? Dentre elas a festa de Pentecostes, que é onde acontece, e é por isso, inclusive, né? Eu acho que isso é muito básico, mas eu acho que sempre vale a pena a gente estar lembrando, é por isso que esse movimento que se caracteriza, né, pelas línguas estranhas, profecia e cura, são conhecidos como pentecostais, justamente por conta que foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo veio revestir esses irmãos de poder e com a finalidade para eles serem testemunhas, né, pregarem com mais ousadia, intrepidez e aquela coisa toda. Enfim, capítulo 1, capítulo 2, resumão da aula passada. Vamos voltar aqui no capítulo de número 2, só que no verso 14, porque nós lemos até o verso 13, né? No verso 14, tá? Até o verso de número 36, o que acontece? Acontece que alguns vão zombar, né? O que esses discípulos estão falando? Eles estão embriagados, sendo essa a hora da manhã, terceira hora da manhã, 9 horas da manhã. Aí Pedro, no verso 14, se levanta com grande ousadia, autoridade, e ele prega dizendo assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, o verso 14, tá? Com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora, 9 horas da manhã, né? Do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Enfim, ele traz o discurso dele, a profecia de Joel. Então Joel, né, lá no Antigo Testamento, tinha profetizado que isso aconteceria. E aí Pedro prega mostrando então aquele público, aqueles judeus e aquelas pessoas que estavam lá, que o que estava acontecendo ali naquele momento era o cumprimento de uma profecia. Olha que coisa interessante. E ele continua falando e ele introduz Jesus dizendo, aqui ó, verso de número 23, só dei uma 22, né? Dei aqui pulei, mas isso é a continuidade do Joel. 22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos. Então olha que coisa interessante, aí Pedro aproveita e introduz Jesus, que foi morto e crucificado pelos judeus. Então, eles ouvem aquilo tudo, né, aqui do verso 22 até o 36, e se desesperam, porque Pedro diz: vocês foram os culpados, vocês crucificaram Jesus. Ele era o ungido de Deus, era o Messias, era o prometido de todos esses séculos do Antigo Testamento, que foi falado pelos profetas. E Pedro vem provando, vem falando, vem citando, né, os textos de alguns livros do Antigo Testamento, dos profetas, e aí no verso 37, a multidão responde. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. A pregação de Pedro cortou o coração deles como uma faca que vai cortando a carne. Essa é a palavra, compungiram-se em seus corações, né? É como que o coração estivesse sendo assim, ó, fatiado, cortado. E eles dizem assim, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro de novo vem dizendo, ó, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou dar uma pausazinha aqui para frisar duas coisas. Por que Pedro não disse, vocês têm que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi o que Jesus ordenou lá, né? Nos evangelhos, inclusive, Marcos lá também, e Lucas, enfim, Mateus também, acho que todos os evangelhos têm isso aí. E por que ele não trouxe essa fórmula que hoje a igreja adota, né? Por quê? Porque, na verdade, aquele público, né, que estava ali, enfim, judeus, eles acreditavam no Pai como sendo Deus, eles entendiam que havia o Espírito Divino, o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus, então eles reconheciam aqui tanto o Pai quanto o Espírito, né, o Espírito Santo. Mas Jesus, eles não reconheceram como sendo a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. É por isso que agora Pedro apenas fala em nome de Jesus, tá? Então é só abrindo aspas aqui, e também o verso 38, ele diz, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Que dom do Espírito Santo é esse que Pedro se refere? É a própria pessoa do Espírito Santo. Então, aceitando Jesus como sendo de fato o Messias, o Salvador deles e o próprio Deus, né? Descendo as águas, eles receberiam o dom, a pessoa do Espírito Santo. Note que não há uma necessidade de ser batizado para estar recebendo o dom do Espírito Santo. Isso aqui não é a sequência, tá? Ele apresenta aqui um conjunto. Mas aí ele diz, no verso 39, a continuidade. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então ele diz aqui, que a promessa se estende de geração em geração, ou seja, aqueles que aceitassem Cristo iriam receber a pessoa do Espírito Santo em sua vida, né? E aqui começa propriamente a igreja volumosa, porque o texto vai dizer, amados, que Pedro prega uma mensagem, 3.000 pessoas aceitam a Cristo lá. Olha só, Pedro, aquele Pedro covarde, aquele Pedro vacilão, aquele Pedro que era precipitado, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que desistiu da caminhada e voltou a pescar. Depois do revestimento do Espírito Santo, é Pedro quem é usado por Deus ali. E olha só, a primeira grande colheita de almas, né, através da igreja. Então 3.000 almas, uma pregação, 3.000 almas. Parece que hoje a gente prega 3.000 pregações para uma alma. Não sei se inverteu esse negócio, mas vamos lá que Deus vai nos ajudar a reverter essas questões. Brincadeiras à parte, amados, então aqui começa propriamente essa comunidade de fé, né, com mais de 3.000 pessoas, tá? E aí o capítulo 3, na sequência, vamos ler lá? Capítulo 3, continuam, né? Então segue a vida normal, amados. No outro dia, Pedro e João subiram junto ao templo, tá? A hora da oração, então aqui é outro dia já, que é a hora nona. Tá? Então a hora da oração, a hora nona, eles sobem ao templo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, né, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então o mendigo que ficava à porta do templo lá, dá uma esmola natural, fazia isso direto. Só que Pedro, porque geralmente assim, a pessoa cabisbaixa, né, estendia suas mãos assim, curvava a cabeça, me dá uma esmola por favor, me dá uma esmola por favor. Pedro disse, olha para nós, olha que coisa interessante, levanta a cabeça, olha para nós. Nós não temos ouro, não temos prata, nós não temos dinheiro do rico e nem dinheiro do pobre, né? Nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus levanta. E aí acontece aqui um milagre que também favorece, amados, tá certo? Essa questão da propagação do Evangelho. Imagina como estava fervilhando Jerusalém nesse tempo, né? Neste dia, neste momento. E aqui Deus vem confirmando através dos apóstolos esses sinais, esses milagres, esses feitos. Então, por conta dessa cura, né, na porta do templo, grande movimento também, Pedro continua pregando. E a pregação não é coisa assim tranquila não, irmãos.
é sempre chamando o povo ao arrependimento. Olha o verso de número 19 aqui, ó. Que coisa interessante. E Pedro sempre enfatizando, né, toda a oportunidade que ele tinha aqui, ó, falando de Cristo, do Messias, porque assim, Jesus tinha acabado de morrer, né? Fazia ali 50 dias, tinha morrido, ressuscitado, uns 50 dias. Então assim, o povo não acreditou em Jesus. Então Pedro aproveitou, ó, esse Jesus aí que morreu, ele ressuscitou, o enviado de Deus, vocês crucificaram. Então o que restam para vocês? Aí o verso de número 19, ele diz assim, ó, aliás, desde o 18, né? Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, do concerto de Deus que fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, ó, tá vendo? Sempre pegando lá, porque era importantíssimo para aquele público entender que Jesus era o cumprimento das profecias, amados. Né? Ele começa lá de Moisés, Samuel, enfim, todos os profetas, eles vêm citando. Paulo, a gente vai perceber, né, lá na frente no livro, que Paulo ele faz isso direto, principalmente quando é para os judeus, dizendo e provando que o Cristo era de fato o Messias, que foi profetizado pelo Isaías, pelo Jeremias, pelo Moisés, enfim, Paulo vai citando, né, todo esse pessoal do Antigo Testamento aí, que era a base, tá certo, para os judeus. Então eles, né, o público judeu, eles estavam ali se deparando com um cumprimento da profecia esperada por toda a história dos judeus. E aqui é interessante que Pedro, mesmo não sendo esse doutor, não sendo esse, né, cara como Paulo era uma pessoa muito simples, mas olha só que coisa interessante, né? Como o Espírito Santo usou tanto Pedro, que era um cara muito simples, e usou Paulo, que era um cara extraordinário na sua cultura, intelectualidade, preparo teológico e tudo mais. Então olha só como Deus, ele vai mostrando aqui, né, que ele vai usando todos aqueles que ele, Deus assim, quer. Então, continua aqui o barco andando, ó. Capítulo 4. Então, o que acontece? Porque, amados, imaginem. Deixa eu molhar as palavras aqui. Imaginem. Os líderes, né, do judaísmo, eles tinham rejeitado. Quem estava aceitando Jesus aqui era o povão. Os líderes, até agora não. Depois lá para frente a gente vai ver que muitos fariseus, né, muitos sacerdotes, eles também se convertem e aceitam, mas até aqui não, até aqui era a massa, era o povão. E aí, eles ficaram incomodados, porque eles tinham inveja de Jesus, mataram Jesus, isso agora acabou o nosso problema. E agora começa esses discípulos de Jesus assim, se multiplicar de uma forma assustadora. Então, o que fizeram? Chama esses apóstolos aí. Aí é o capítulo 4, ó. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Eram os grupos lá que tinham, né, religiosos, doendo-se muito, olha aqui como Lucas escreve, né? Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amados, cada pregação era uma paulada, né? Como diz um amigo meu, cada enxadada é 2 minhocas que sai, né? O negócio era tão eficaz. Então cada pregação era lá 3.000, agora ó, já subiu para 5.000,
o número, né, dos discípulos, enfim. Aqui o Espírito Santo vinha de fato salvando uma multidão, amados. Nós estamos falando de 2 ou 3 dias, talvez aqui, né, após a vinda do Espírito Santo, após a inauguração da igreja, como nós falamos, que a igreja ela é inaugurada historicamente lá em Atos capítulo 2 com a vinda do Espírito Santo. Então 2 ou 3 dias após a igreja ser inaugurada, o Espírito Santo ser derramado, né, mais de 5.000 pessoas são resgatadas aí para o reino de Deus. E esses líderes, eles ficam assim apavorados. Aí começa a perseguição e aí mandam prender o João, né? O Pedro e o João. Então vamos lá na continuidade do verso 5. Ó. Aconteceu no dia seguinte, colocaram eles na prisão lá. Reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram com que poder e em nome de quem fizeste isso? Ou seja, estavam questionando a cura lá do coxo, né? Do coxo que estava no templo lá. Eles questionaram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, olha só, eu quero frisar isso aqui, esse termo cheio do Espírito Santo vai ser um termo recorrente no livro de Atos, para mostrar de fato, amados, que o Espírito Santo é quem estava operando, agindo, usando, salvando, curando, libertando através desses homens, né? Principalmente dos apóstolos, mas de tantos outros também. Então esse termo foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Isso é recorrente no livro de Atos. Só para a gente entender também que não foi um único revestimento, um único enchimento do Espírito Santo. Isso era a vida diária da igreja. O Espírito Santo vinha, não é que vinha, né? O Espírito Santo já tinha vindo e habitado neles, não é essa ideia do Antigo Testamento. Mas eu digo assim, que o Espírito Santo é quem conduzia a vida e o ambiente ali de tal maneira, amados. Havia uma atmosfera tão poderosa da comunhão com Deus, né, por causa do sacrifício de Jesus, que agora une, reconcilia, né, Deus e essa humanidade que está agora aceitando o Evangelho, que a atmosfera era uma coisa impressionante, era algo assim, estava muito fresco, por assim dizer, né, essa realidade, essa nova realidade, esse novo pacto, essa nova aliança que tinha sido firmada através do sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo. Então, a gente percebe aqui que o negócio é poderoso mesmo, é obra de Deus, né? Principais do povo e vós, anciãos de Israel. Verso 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós, todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E Pedro pregando, irmão, e responsabilizando os judeus, responsabilizando o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas. Olha que ousadia. Pedro, um cara simples, pregando assim, exortando, né? Trazendo uma palavra de responsabilidade, culpando eles, que eles tinham matado Jesus, e de fato tinham matado Jesus, mas que Deus confirmou ele como sendo ungido, ressuscitando. Essa foi a evidência, a ressurreição de Cristo. E ele disse, é no nome desse que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, que ele está são diante de vocês. E saibam de uma coisa, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual a salvação virá, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. E ele, vocês se arrependam também. O negócio foi bruto ali, né? E é interessante que eles ficam assustados com toda a autoridade, com todo o poder, mas olha que coisa interessante. E eles reconheceram, né? Alguém falou, não, esses homens aqui são homens simples,
São homens, são pescadores aí, são homens sem estudo, sem letra, sem nada. São homens simples aqui. Mas eles estiveram com Jesus. Então, olha que coisa interessante, né? Que eles vão observando aqui e vão percebendo que é um movimento de Deus, amados. Então, aqui no capítulo 4, inclusive, a gente vê um pouquinho depois, né, que o Gamaliel ele vai falar uma questão interessante a respeito disso, tá? Mas vamos aqui em diante, né, que acontece novamente a cura de um homem. Isso redunda também em mais perseguição. Verso de número 31, vocês estão acompanhando aí, né? Na leitura, verso de número 31, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha aqui como eu falei, né? Depois vocês vão ver lá para frente, por todo o livro aí, que é recorrente mesmo essa expressão, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e tal e tal. Verso 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu acho interessante, amados, antes que a gente leia aqui os dois últimos versículos, observe, preste atenção aqui. Eu acho que é interessante a gente fazer essa observação. Os discípulos, os apóstolos, né, não pregavam, não propunham, não exigiam que eles vendessem as suas posses e trouxessem a eles os apóstolos. Isso aqui foi um ato voluntário. Olha que coisa interessante. Foi um ato voluntário, era o próprio Deus que estava derramando tanta alegria, tanto gozo, tanta graça no coração dessas pessoas, que essas pessoas, eles chegaram à seguinte conclusão: nós não precisamos de tudo isso que nós temos aqui, porque nós observamos que tem irmãos dentre nós aqui que têm necessidades básicas. Vamos vender isso aqui, porque Jesus também pode vir a qualquer momento. E eles estavam esperando de fato. Eles estavam aguardando aquela multidão que Jesus poderia vir naquele momento. Olha, como eu falei, essa atmosfera de comunhão, né? Essa novidade, essa coisa assim extraordinária, no sentido de que nunca a humanidade viveu aquilo que está vivendo. Pessoas, nem o povo de Israel, nem o povo no deserto, nem o povo em toda a história de Israel nunca viveram essa comunhão intensa. Deus desnudou o céu, né? Foi aberto, na verdade, deixa eu ver aqui, tá? Foi aberto, na verdade, o caminho para a salvação, amados. Olha, isso nunca tinha acontecido, né? Então, estou falando dos que fizeram isso, né? E foram muitos, não foram todos. Não era uma exigência, não foi pregado para que isso fizesse, isso não foi proposto pelos apóstolos, tá certo? Então fizeram voluntariamente, venderam mesmo lá suas casas, não era uma exigência, nunca foi nem é a exigência do Evangelho, que a pessoa após aceitar Cristo desfaça de tudo, né, que é bem. Agora, lógico, só se for um negócio ilícito, né? Aí a Bíblia diz, vai lá, repara até Irmãos, lembrando aqui um negócio interessante. Eu vou falar isso rapidinho, eu acho que contribui aqui, só para a gente entender essa realidade. Eu vou falar e citar o nome porque ele falou publicamente, né, que é o Augusto Nicodemos, muito conhecido aí do pessoal por conta da internet e da vida, né? Mas é um pastor aí que está pregando já há algumas décadas aqui no Brasil, né? Pastor Augusto Nicodemos Lopes, é o pastor presbiteriano aí, vocês devem conhecer. E ele... Eu vou falar porque ele falou isso, está publicado lá, então não estou expondo ninguém, nem constrangendo e nem falando algo que, né, de repente ele não gostaria. Se ele falou, eu só estou replicando e serve para um bom testemunho e tudo mais. Ele roubou um carro, né? Ele me parece que era ladrão de carro, antes de aceitar Cristo. Augusto Nicodemos, olha só, hoje um pastorzão, um homem de Deus aí, mas não prestava não. Me parece que é assim o povo de Deus hoje, né? Se for ver a capivara assim, puxar a capivara, ver a história anterior, acho que todos eles eram ruins. E aí o que acontece? É que uns são piores que os outros, né?
Socialmente falando, né? Que diante de Deus é tudo pecador, é a mesma coisa, mas socialmente a gente faz essas avaliações aí. E ele tinha roubado o carro de um irmão e ele aceitou Jesus, trabalhou, juntou um dinheiro, devolveu o valor do carro que o irmão lá tinha perdido. Falou: irmão, eu roubei o seu carro, era eu lá, aquele carro lá que você foi roubado, fui eu que roubei, está aqui o dinheiro de volta. Olha só, mano, aí é sinal de um arrependimento agudo no coração, né? A gente lembra lá de Zaqueu, que, lógico, a gente não sabe exatamente se era ladrão, se roubava, mas, né, há grandes indícios, a gente só não afirma, né? Mas o interessante é a fala do Zaqueu, né? Ele diz: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho prejudicado alguém, eu restituo. Então, olha a conversão que faz na vida das pessoas. E a gente vê aqui essa intensidade, essa radicalidade, né? Essa salvação de uma maneira brutal, abrupta, um negócio assim que transformava a vida da pessoa literalmente do dia para a noite e aquela coisa toda. Mas vamos observar o 36 e o 37, que eu quero chamar a atenção porque vai dar sequência ao 5, tá? Então, ó, então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, né, que traduzido é filho da consolação, tá? O Barnabé. Esse é o que vai introduzir Paulo lá para frente, né, dos discípulos. Ele era levita, natural de Chipre. Ele também, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, olha só, houve alguns irmãos, não sei quantos, não sei se muitos e poucos, mas houve alguns irmãos que fizeram isso. Mas aqui, Lucas, quem é que está escrevendo, né, destaca Barnabé, porque Barnabé lá na frente, ele vai ser uma figura de destaque, como eu disse, que vai introduzir o apóstolo Paulo, que, né, a gente vai ver depois, que era assim, foi um grande perseguidor. Então destaque ele aqui. Mas isso aqui dá introdução para o capítulo 5. Ó. Mais um certo varão chamado Ananias, veja só, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, o homem foi lá e levou, né, uma parte lá aos pés dos apóstolos. Só o homem. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, veja bem, irmãos, que não tinha obrigatoriedade não. Ninguém pediu nada, ninguém exigia nada. Ele disse: você vendeu? Se você guardasse, ia ficar para você. E se guardando-a, não ficava para ti, né? Guardando a propriedade, não vendendo. E vendida, não estava em teu poder, porque, quer dizer, você não era obrigado, você vendeu, fica para você. Mas por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha aqui, irmãos, Lucas mostra na fala de Pedro que o Espírito Santo é o próprio Deus, ou o Espírito Santo é Deus, né? Veja como esse livro ele é importante, até mesmo doutrinariamente, embora Lucas não escreve, né, nessa intenção de elaborar doutrinas, como Paulo fez em Romanos, por exemplo. Ele está narrando, mas veja como o registro aqui nos traz, né, revelações doutrinárias. Por exemplo, o Espírito Santo é Deus. Mas vamos lá, verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Expirou caiu duro, morreu, mortinho da Silva, tá? Expirou, então o caba morreu lá. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Não avisou viúva, parente, nada. Pegou aqui, morreu, vai lá, sepulta, acabou. E passando o espaço quase de 3 horas, o homem não voltou para casa. A mulher disse: agora? O homem não voltou, deixa ele lá procurar o homem, né? Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ele jogou um verde aqui, né? A gente chama de jogou um verdinho, né? Então Pedrão era ligeiro também. O que? Não vou perguntar, né? Que ela já ia negar. Então, vocês venderam por valor X aquela herdade lá? Ela disse: sim.
por esse valor mesmo. Mentiu, né, irmão? Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. A mulher também morreu no ato, irmãos. E entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinham em grande estima. Então, e aqui, depois, na sequência, não vou ler, mas o 14, o 15 e o 16, vai mostrando, vai narrando que os sinais, os milagres, as curas, as coisas extraordinárias iam sendo assim feitas, né? Naturalmente, no sentido que elas iam acontecendo, amados, somente pelos apóstolos pregarem o evangelho, falarem de Cristo. Não tinha rosa ungida, não tinha campanha do vale, não tinha oferta do Pix. Vocês estão sabendo dessa nova agora, não? Tem lá a mulher que, né, agora é o Pix, então é a pastora do Pix, acho que é apóstola, sei lá o que raio que é. Mas então não tinha essas pataquadas, essas heresias, essas falcatruas, não tinham essas palhaçadas, né, que tem hoje. Nada disso, amados. Olha só, eles pregavam a Cristo, eles falavam de Jesus, a mensagem simples de salvação e de arrependimento, ponto final. E o Espírito Santo ia confirmando, ratificando essa mensagem que Jesus era o Cristo, fazendo tudo isso. E isso é um cumprimento lá de Marcos capítulo 16, lembra que Jesus disse? Os sinais vão seguir vocês, né? Vão curar enfermos, vão expulsar demônios e aquela coisa toda. Então, olha só, tudo aqui é o cumprimento. Agora, o que eu quero destacar nessa história, porque algum fala assim: nossa, André, mas eu pensei que era só esse negócio do Antigo Testamento, que Deus ia lá e fulminava, matava. A gente vê que não, é época da graça, né? Como... Oi? Ah, obrigado, amada, obrigado. Então você já sabe, né? Já entra de novo aí no mesmo link, tá? Pra gente dar continuidade, tá? Obrigado por avisar. Então vou fazer o seguinte, deixa eu dar a pausa aqui. Bom, como eu estava falando, né? A questão da igreja, no sentido de que as pessoas hoje muitas vezes falam: a igreja é época da graça, Deus, ele não agia como agia no Antigo Testamento. Depende, amados. A gente vê aqui no início da igreja, houve uma ação de Deus de juízo, né? Aí alguns perguntam: mas por que Deus foi tão rígido, né? Ele foi tão duro nessa época, nesse tempo, visto que era uma nova mensagem de Deus no sentido de a salvação pela graça, aquela coisa toda, o sacrifício de Cristo substituindo o pecador, porque aqui era necessário Deus mostrar, né, que o que estava acontecendo ali não era um movimento humano, não era um movimento de homens, porque já houve, amados, em outras épocas, em Jerusalém, e aí depois a gente vai ver mais para frente aqui, acho que é o capítulo 5 mesmo, se não me falha a memória, tá? Não sei se é capítulo 5 ou se é um pouquinho para depois, mas o próprio Gamaliel, um doutor da lei, né, ele vai falar: olha, já houve, ele trouxe fatos históricos em Jerusalém para mostrar que o que estava acontecendo ali, porque os discípulos, deixa eu coisar aqui, os discípulos, eles estavam sendo questionados de fato, né? Não, esses homens não são de Deus. O 5:38. 5:38, Natan? É isso mesmo? Ô, meu amado, então vamos ler aqui, me ajuda aí, se você quiser até ler aí, lê em voz de trovão, aquela lá, com aquele gogó que Deus te deu. Vamos lá. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Exato, meu amado. 5:38 de Atos, né? 5:38. E antes, viu, Natan e os demais irmãos também, se a gente ler lá do 34, né? Para trás, 34 e vindo, até o 38 aí que o Natan trouxe para nós a referência, a gente vai ver essa narrativa do Gamaliel dizendo: teve um tal de Teudas, teve um tal de Judas, né? Então ele vai falando que houve pessoas que tentaram aglomerar, tentaram criar um movimento religioso
mas sem sucesso nenhum, se desfez. Aí eles dizem, ó, se isso é de Deus, não põe a mão não, porque se for de Deus a gente vai estar lutando contra o próprio Deus, né? Se não for de Deus, isso aí vai se desfazer, porque todos os outros casos foi isso, foi desfeito, né? Então a gente entende aqui, queridos, no capítulo 5, essa radicalidade, por isso, né? Essa radicalidade é porque Deus estava mostrando, isso aqui não é um movimento humano, isso aqui de fato é algo de Deus, embora eram os apóstolos que estavam pregando, os apóstolos que oravam e tudo mais. Meus amados, só um momento aqui. Então, como nós estávamos falando, né, que ao vivo é tudo aqui, os irmãos lá gravados não sabem o que acontece nos intervalos de uma fração de segundos, né? Mas olha só, então eu só quero trazer tudo isso, né? E até me adiantei um pouco aí, nesse capítulo 5, justamente para mostrar aqui que essa radicalidade, essa questão de as pessoas, de Deus, melhor dizendo, está ali trazendo juízo, é para que as pessoas entendessem. Aquilo de fato não era mais um movimento religioso. Aqueles homens não eram líderes como outros mais que surgiram anteriormente, né? De fato ali era o próprio Deus, né? O próprio Deus vindo para salvar a humanidade. Por isso desses atos assim abruptos, tá? Mas verso 17 em diante aqui, ó, para a gente dar essa continuidade no pensamento, tá? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha como Lucas ele vai, né, relatando de fato assim, ó, quais eram os sentimentos, quais eram as motivações desses líderes religiosos, né? Nenhuma novidade, né? Agiram com Jesus lá atrás, eles não se arrependeram, não reconheceram, continuaram sendo quem eles eram mesmo, né? E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram-lhe o conselho a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Bom, vou encurtar a história aqui, né, que vocês acredito até que já sabem aí da história, mas só para a gente trazer um detalhe ou outro. Então o que aconteceu? Primeira vez eles pregaram, prenderam, não é? Ou foram querer prender, não chegaram nem a prender, não interrogaram aquela coisa toda mais, mas soltaram. Aqui eles continuaram pregando, milagre, o povo abraçando a mensagem do evangelho, eles tentando parar isso. Aí pegaram os apóstolos, prenderam, Deus envia um anjo no meio da noite, liberta eles, né? E aí diz assim, vão lá, volta o tempo, vão pregar, continua pregando. E olha que coisa interessante, amados, a gente percebe essa tentativa dos líderes. Nós estamos falando, queridos, daqueles que representavam Deus. Vocês percebam aqui a questão? Não eram os romanos, não eram marginais, né, nesse sentido da palavra, não eram pessoas pagãs, eram aqueles que representavam Deus, os líderes religiosos, os sacerdotes, homens que lá atrás Deus tinha separado para representá-lo diante das pessoas. Eram essas pessoas. Equivale hoje a dizer, né? Hoje seria os pastores e os líderes evangélicos tentando barrar, parar, pregadores do evangelho. Olha que absurdo, não é, amados? Que a gente vê só do seu sacerdote e tal. Tá, mas a gente precisa entender quem é que estava perseguindo a igreja? Aqueles que deveriam, de fato, propagarem o evangelho. Veja que eu quero fazer um paralelo aqui, se vocês me permitem, né? Até para a gente entender aqui que a história se repete. Não há, como disse o Salomão, não há nada novo debaixo desse sol, né? Não há mesmo, amados. O que há são rótulos diferentes, as mudanças que há são questões científicas, tecnológicas, enfim, nesse sentido. Mas o homem, o ser humano em si, ele é a mesma pessoa miserável que precisa da salvação. Não há mudança nenhuma. Então, olha só hoje, onde nós encontramos, hoje eu estou falando no Brasil, inclusive,
Onde nós encontramos a maior oposição ao Evangelho? Justamente na boca e na vida daqueles que deveriam pregar o Evangelho, que são líderes religiosos. Quando você vai pregar o Evangelho, amados, estou falando do Evangelho, né? Não que muitas vezes se encontra na praça aí, que vocês sabem, vocês são maduros. Eu não estou falando aqui com novos convertidos, nem com pessoas alienadas, né? Inocentes. Mas olha só para a gente entender que é uma oposição a Deus, é a religião. A religião é uma oposição ao Evangelho. O Evangelho, ele é simples, ele é puro, é anunciar Cristo, a salvação, amados, né? A cura, a libertação, é simples. E a gente percebe aqui, mas o que me traz também esperança, e muita esperança, é justamente essa questão. Quanto mais eles se opunham, mais Deus enviava recurso para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Quanto mais os líderes se opunham, quanto mais esse poder administrativo e social se colocava como barreira, mais Deus intervinha e Deus abriu o caminho. Então prende, manda anjo, né? Quer parar os caras? Opera através dele, cura, libertação, aquela coisa toda, que é para o povo ver que o Evangelho é de Deus, a mensagem é de Deus, tá certo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.